Boa noite a todos. Professora Thais, a palavra é sua, a sala é sua. Fique à vontade. Obrigada, professora Rosângela. Bom, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Um dia muito importante, muito especial aqui na vida da nossa Elisângela e na minha vida também, né, como orientadora, porque eu tenho uma expectativa muito grande sobre esse trabalho. E a qualificação é sempre um momento muito oportuno, né? Onde a gente ouve de colegas as suas opiniões, as suas sugestões, e a gente consegue melhorar sempre, né, o nosso trabalho. Então, eu particularmente, tá, Elisângela, eu gosto mais até da qualificação do que da própria defesa, tá? Porque a defesa meio que a gente já sabe o que vai encontrar por tudo que foi dito na qualificação, né? Então, é um momento muito importante. Elisângela, você vai fazer uma apresentação, você tem um tempo para isso. Preciso agradecer a participação aqui do professor Marcos e do professor Pablo, dois parceiros, super parceiros, sempre quando a gente tem um tema relacionado a algum aspecto de governança, né? São pessoas que a gente convida, que fazem grandes contribuições. Então, meninos, muito obrigada pela presença e espero que vocês aproveitem, né, essa apresentação de Elisângela para entender melhor sobre a proposta desse trabalho. Elisângela, você tem 30 minutos, não é isso? 30 minutos, ok? Fique tranquila, você conhece muito bem seu trabalho, pode falar com calma, eu vou cronometrando daqui, qualquer coisa eu te dou um toque, tá bom? Fica à vontade. Ok. Bom, obrigada pela presença, né, de todos que estão aqui nos assistindo, dos meus colegas. Quero agradecer à banca pela disponibilidade de, né, com o conhecimento de vocês, vir e trazer, né, mais contribuições para o enriquecimento do meu trabalho. Vocês conseguem ver um pouco maior agora? Ok. Tá bom. Fique tranquila. Tá. Bom, o título do nosso trabalho, né, é o aperfeiçoamento da governança aplicada à gestão de pessoas, uma proposta para a Universidade Federal de Sergipe, né, sob a orientação da professora Thais. Bom, a gente traz como problema de pesquisa, né, fazendo essa discussão sobre como as instituições, né, que nessas instituições as pessoas, elas são as pessoas responsáveis, né, pelo desenvolvimento das tecnologias, metodologias de trabalho, seus relacionamentos, e elas vão buscando transformar, né, as metas das organizações, sejam elas públicas ou privadas, em algo que seja realmente tangível, seja aplicável e que traga um sucesso para essas organizações. E aí, dentro, né, no caso da administração pública, para que sejam atingidos esses objetivos, essas metas, né, que sejam transformados realmente em algo mais tangível, essas organizações elas precisam ter um certo direcionamento. E quem faz esse direcionamento é o Tribunal de Contas da União. Então, ele vem fazendo esses levantamentos acerca dessas práticas, né, de governança dentro da administração pública, para que ele possa conhecer melhor essas instituições, né, e assim fazer com que elas se sintam estimuladas, né, a cada vez mais se desenvolver, né, e melhorar os seus índices de governança. Então, a gente traz como pergunta, né, para a nossa pesquisa qual seria o modelo, né, qual o modelo de ações integradas das boas práticas de governança de gestão de pessoas podem atender a esses índices, né, do TCU, que é no caso que nós vamos trabalhar aqui, é o IGOV Pessoas, no âmbito da Universidade Federal de Sergipe. Então, como objetivo do nosso trabalho, né, esse estudo tem como objetivo geral fazer, né, uma proposta de melhoria, de um modelo de ações que sejam integradas para o aperfeiçoamento da governança do pessoal da Universidade Federal de Sergipe, que atenda o relatório IGOV Pessoas do TCU. Então, nós delimitamos 3 objetivos específicos. Nesses objetivos, o primeiro é identificar quais são as ações integradas, né, de governança e gestão de pessoas que a UF já aplica, que atende esse índice. O segundo objetivo é comparar os resultados que a UFES tem no relatório do IGOV Pessoas com essas 10 universidades federais, né, com 10 universidades federais que tiveram melhor desempenho no índice de governança de pessoas do TCU. E como terceiro objetivo
é desenvolver um plano de melhorias para que a UFES possa atender a esses índices de governança, né? E assim, cada vez mais capacitar seu pessoal. Bom, como justificativa, a gente fala da necessidade, né, da relevância de se propor esse modelo de ações que sejam integradas para o aperfeiçoamento da governança do pessoal da UFES, porque assim a gente vai estar buscando fornecer um instrumento que esteja dentro, né, em conformidade, tanto organizacional como legal, atendendo o que pede, né, o Tribunal de Contas, tendo, né, os princípios, os valores que estão inseridos, né, tanto na instituição, né, visando esse melhor desenvolvimento das competências e habilidades dos seus servidores. Então, a gente, para ter embasamento teórico para esse estudo, a gente fez um levantamento, né, acerca do que seria a governança na administração pública, né, onde a gente traz aqui uma citação do TCU, que fala que a governança ela é o conjunto dos mecanismos de liderança, estratégia e controle para avaliar, direcionar e monitorar a atuação da gestão, a fim de conduzir essas políticas e prestar um serviço, né, que são de interesse da sociedade, né? Em seguida, a gente passa um pouco fazendo um breve histórico sobre a gestão de pessoas, onde a gente traz aqui uma citação que diz que a gestão de pessoas ela vem evoluindo conforme o contexto sociopolítico e econômico, né, atendendo essas necessidades, né, tanto das instituições públicas ou privadas que perpassou ao longo do tempo, e sempre buscando relacionar o ser humano e a sua força de trabalho dentro das instituições. Em seguida, a gente passa um pouco falando sobre gestão de pessoas na administração pública, onde a gente traz uma citação também do TCU, que ele fala que esse conceito ele ainda está em processo de construção, né, e que é por isso ele é considerado como um conjunto desses mecanismos que vão avaliar, direcionar e monitorar a gestão de pessoas, para que seja agregado valor, né, às organizações, favorecendo também o alcance, né, desses resultados através da motivação e comprometimento dos seus servidores. Então, a gente passa também um pouco sobre governança no setor público, segundo os modelos IFAC e HCAAF. Esses dois modelos, eles são modelos vindos do governo americano, que são utilizados, né, como base pelo TCU, para que são modelos que são baseados nos princípios da governança corporativa, né, vindo do âmbito privado, né, falando, né, sobre transparência, a integridade e a responsabilidade, e trazendo essas práticas para a gestão de pessoas, né, através de ferramentas estratégicas, que essas ferramentas elas vão proporcionar um melhor desempenho do capital mais valioso, seja da instituição pública ou privada, que são as pessoas. E aí, desses modelos, a IFAC, que é mais voltado para uma área contábil, né, ela traz recomendações acerca da governança, né, onde que as instituições vão fazer os seus ajustes, onde vão fazer onde vão identificar onde estão as suas dificuldades né, que possam melhorar e onde está bom que possa aprimorar através de relatórios externos, né, através de relatórios anuais, utilização de padrões de contabilidade, no caso, como eles falam muito desse modelo, mensuração de desempenho, auditoria, questão do controle sobre gestão de risco, auditoria interna, comitê de auditoria, controle interno, orçamento, treinamento de pessoal, administração financeira. Aí ele parte para o comportamento, falando, né, um pouco sobre liderança, códigos de conduta dentro das organizações, como se deve haver essa prática, e na estrutura de processos organizacionais, onde tem a responsabilidade em seus estatutos, com relação aos gastos, né, comunicação com todas as partes interessadas, né, os stakeholders, e papéis e responsabilidades, tanto de instituições como de servidores. E aí, segundo o outro modelo que o TCU também usa, né, que é o modelo HCAF, que vai falar sobre os relacionamentos entre os sistemas de capital humano. Esses sistemas de capital humano são 5, né, que vão falar sobre como eles vão prover esse desempenho
né, das pessoas dentro das instituições. Então, ele vai falar sobre o alinhamento estratégico, onde a política de gestão de pessoas tem que trabalhar com a gestão estratégica da sua organização, né, onde a liderança e a gestão do conhecimento também, como você vai capacitar, como você vai lidar, né, com essa questão da liderança e a gestão do conhecimento dentro das suas organizações, trazendo uma cultura voltada para resultados e desempenho dos seus servidores, onde ele vai mensurar a sua capacidade da força de trabalho do seu servidor, na gestão de talentos, onde eles vão mensurar, né, vão avaliar como que as instituições retêm o seu servidor, como ela faz a captação desse servidor, como ela promove o desempenho, né, desse servidor dentro das instituições, e a accountability, que vai fazer a prestação de contas de como está sendo realizado, né, todo esse processo, como ele está chegando para a sociedade, como esse servidor, né, como o seu desempenho está sendo desenvolvido e mensurado dentro das instituições, no caso da instituição pública. Então, nos nossos procedimentos metodológicos, a gente delimitou essa pesquisa como uma pesquisa qualitativa, de cunho exploratório, né? Ela é do tipo estudo de caso, que vai trazer como fonte de evidências, que nós vamos trabalhar em cima do relatório, né, do TCU, para que a gente possa fazer essa análise dos dados, né? E toda a nossa base é em cima desse relatório do TCU, onde a gente vai buscar, a partir desses questionários, a gente vai buscar responder a nossa pergunta de pesquisa e atender os nossos objetivos, né? E para que a gente possa atender aos objetivos, a gente vai para o primeiro objetivo, né, que foi identificar quais são as ações integradas de governança, de gestão de pessoas da UFES, né, que atendam a esse índice. Como fonte de evidência, nós estamos usando dados secundários, né, dentro da plataforma Capacite, que é um portal com ambiente virtual de aprendizagem da instituição, onde nesse portal são realizados treinamentos e capacitações, tanto para docentes como para os servidores técnicos administrativos da instituição. Para atender o segundo objetivo, que é comparar os resultados da UFES no relatório do Índice de Governança de Pessoas do TCU, nós estamos utilizando o IGOV Pessoas 2021, que foi o último relatório, né? E vamos comparar a UFES com as 10 universidades federais dentro desse relatório que tiveram um melhor desempenho. Então, também vamos utilizar dados secundários, que é o relatório de governança do TCU, onde a gente vai buscar identificar quem são essas 10 universidades e fazer a comparação dos seus resultados com o resultado da Universidade Federal do Sergipe, e para que, a partir dessa comparação entre esses resultados, o que as outras instituições estão fazendo, que nós ainda não estamos fazendo, ou que elas estão fazendo, que nós estamos fazendo, que talvez a gente precise melhorar, para que a gente possa realizar o terceiro objetivo, que é desenvolver esse plano de melhorias, para que a UFES possa, né, atender a todos os índices de governança e, consequentemente, melhorar a sua avaliação. Nos nossos procedimentos para análise e interpretação dos dados, nós vamos fazer esse levantamento de todas as ações que são praticadas pela Universidade Federal do Sergipe, né, voltadas para a governança de pessoal. Em seguida, nós vamos, a partir dos relatórios do TCU, né, que tem, onde a gente vai codificar, tabular, interpretar através de softwares. Nós vamos buscar identificar quem são essas 10 universidades que estão, né, nesse ranqueamento pelo índice de governança de pessoas e fazer essa correlação com as respostas também obtidas pela UFES. Em seguida, nós vamos fazer uma análise de conteúdo, né, por isso também é qualitativa, nós vamos fazer uma análise de conteúdo para que a gente possa identificar, né, e trazer a teoria conversando com os dados que a gente está, né,
buscando, junto a esses relatórios, as respostas que as instituições passaram para o TCU, junto com o da UFES, e em seguida estabelecer a nossa proposta, né, para que a gente possa cada vez mais ir melhorando esses índices da instituição. Então, a gente parte para a nossa unidade de análise, né, que é a Fundação Universidade Federal de Sergipe, né, que ela conta com mais de 23 mil alunos distribuídos entre os 108 cursos de graduação presencial e 76 de pós-graduação, ainda com cursos à distância. E na área de gestão de pessoas, a Universidade Federal de Sergipe hoje conta com um quadro de pessoal composto por mais de 1.500 docentes e mais de 1.300 técnicos administrativos. Né? Nesse caso dos técnicos administrativos, a gente ainda está em iminência de aumentar um pouco mais o seu quadro de servidores com a realização do concurso público que está em andamento pela instituição. Ressaltando que a Universidade Federal de Sergipe ela é a única universidade pública do Estado. Então, é a maior empresa pública do Estado de Sergipe. Né? E para que ela venha cada vez mais buscar os melhores resultados, né, dentro dessas avaliações que são realizadas pelo Tribunal de Contas da União, ela vem buscando essas estratégias para que possa desenvolver mais o seu pessoal, para que possa oferecer não somente em ensino, pesquisa e extensão, né, como já vem fazendo, né, de forma muito bem feita, muito grandiosa, que a gente tem muitos resultados positivos, que a gente possa cada vez mais desenvolver as pessoas, né, para que possa trazer um serviço, além do ensino, pesquisa e extensão, do administrativo, né, de pessoas que possam estar cada vez mais capacitadas dentro da nossa organização. Com o cronograma da nossa pesquisa, a gente pretende agora, em fevereiro e março, a gente fazer essa tabulação desses dados, né, buscar identificar quem são essas instituições e fazer iniciar a comparação dos seus resultados entre a instituição e as 10 mais, né, as 10 que estão mais lá em cima no ranking do IGOV Pessoas. Em abril e maio, a gente pretende fazer essa análise, né, dos resultados, né, fazendo essa relação, trazendo sempre a teoria para ter o nosso embasamento. E em junho, a gente defender a nossa dissertação. E, né, nesse período também, a gente, além da defesa, a gente apresentar para a instituição o resultado da nossa pesquisa, a nossa proposta, né, mostrar para a instituição o nosso plano de ações integradas que possam cada vez mais desenvolver a governança do pessoal dentro da Universidade Federal de Sergipe. E assim, a gente conseguindo trabalhar com isso, a gente né, tem, né, boas para ter resultados positivos e a gente conseguir, com certeza, aumentar cada vez mais os nossos índices diante do Tribunal de Contas. Essas aqui são algumas das referências que nós utilizamos no nosso trabalho. Eu agradeço a atenção de todos, né, principalmente da banca, e me coloco à disposição para ouvir, né, as contribuições, que eu sei que vão ser muito ricas, para fortalecer mais o nosso trabalho e esperando mesmo que a gente tenha, né, após a defesa, a gente tenha um resultado positivo, que seja algo realmente palpável, que a instituição possa aproveitar muito do nosso trabalho. É isso, muito obrigada. Obrigada, Elisângela. Ainda dava tempo, mas tudo tranquilo. Bom, Marcos, professor Pablo, não sei se vai conseguir abrir a câmera, professor. Se não conseguir, não tem problema, tá bom? Bom, mas, como de praxe, vou passar a primeira palavra para o professor Pablo, que é nosso convidado externo, a UFES. Então, professor, fique à vontade, você está com a palavra.
Elisângela, você testou o microfone com o Pablo quando ele chegou? Não, ele não falou que ele estava lá em São João del Rei, está chovendo muito. Boa noite. Certinho agora, Elisângela? Oi, professor. Agora Oi. Boa noite, Thaís, Elisângela. Boa noite mais uma vez. Desculpa, eu não vou ligar a câmera, gente, porque realmente está muita chuva. E eu acho que se eu ligar vai ficar pior ainda. Então eu peço desculpas a vocês. Mas primeiramente eu queria agradecer o convite. Né? É um prazer participar mais uma vez com vocês e principalmente da banca da Elisângela, né? Confesso que eu fiquei surpreso com o convite, porque nossa, ela participa de tantas bancas. Se ela me chamou, é que ela acha realmente que eu posso contribuir em alguma coisa na banca dela. Então eu fiquei muito feliz, sabe, Thaís, com o convite. E espero sim que a gente possa contribuir. Eu, assim como você, Thaís, eu também prefiro a qualificação do que a defesa. Eu acho que aqui é o momento que a gente pode discutir, debater. A defesa, querendo ou não, pelo menos eu brinco com meus alunos. Se eu deixo você ir para a defesa, a gente combina, porque você já sabe o resultado. Pode ter algumas intercorrências, mas a gente também está parte do trabalho, né? Então, eu gosto muito desse momento aqui. E esse trabalho, Thaís e Elisângela, eu já, né, pelo fato de ser Elisângela, já tinha comentado que eu estava muito orgulhoso dele. E depois de ler, e principalmente depois do que a Elisângela falou, eu senti maior o peso desse trabalho. Eu confesso que eu não sabia que a UFES era a maior empresa pública do Estado. Então, ao saber disso, criou uma possibilidade maior, sabe, Elisângela? Assim, para mim, pelo menos, que sou de fora, eu falei, cara, realmente o trabalho é importante. Não que eu não achasse que ele fosse antes, mas agora, ao receber essa informação sua, eu falei, nossa, realmente tem um trabalho aqui com uma magnitude muito grande, e isso o Profiato tem que saber, sabe, Thaís? Eu acho até que você tem que pôr isso mais claro no texto, viu, Elisângela? Já comentando a falar para deixar claro o peso desse trabalho seu. Se é a maior instituição pública, então ela tem que servir de exemplo para todos os outros. Então, eu vou começar minha fala, que já adianto que vai ser breve. Gostei muito do seu trabalho, gostei muito da temática. Eu acho que falar de governança é o que a gente mais precisa atualmente. E falar de gestão de pessoas, então, é chover no molhado, como está chovendo aqui. Juntar essas duas coisas traz uma credibilidade e uma importância muito grande para o seu trabalho, além, claro, né, de cumprir os seus objetivos. Sugiro que depois você dê uma olhadinha em algumas coisinhas que eu sempre costumo falar, mas que é normal passar. Por exemplo, na capa você coloca um trabalho apresentado ao programa como requisito. Não, é de um projeto, né? A gente está apresentando um projeto seu de qualificação ou um trabalho de qualificação. Então depois você dá uma olhadinha nisso. Dá uma olhadinha em algumas revisãozinhas, igual, por exemplo, eu sempre falo do através, você já deve ter lembrado disso. Você coloca, por exemplo, que a UFES foi instituída através do decreto, não, por meio do decreto. Através, atravessa, né? Então foi por meio de um decreto que ela foi instituída, dentre outras coisinhas mais. Entrando no seu texto propriamente dito, também sei que é uma versão para qualificação, mas eu já vamos deixar claro, eu achei que se escreve muito bem. Você tem uma facilidade de escrita tranquila, fluida, assim do jeito, eu não te conheço pessoalmente, mas do jeito que você conversa com a gente, deu para ver o jeito que você escreve, tranquilo, assim, sem pressa, e eu gostei muito disso. Só que na introdução eu achei que você foi sequinha, sabe? Eu acho que na introdução você já foi muito direto, no seu resumo, desculpa, no seu resumo você foi muito direto ao ponto. O estudo tem como objetivo, não, um resumozinho, introduz um pouquinho e depois deixa o seu objetivo ali. Tá? Porque você escreve, o seu texto é construído, isso é legal. Mas na hora que vai aqui no resumo, você já foi direto. Por que eu digo isso? Depois que o seu trabalho for publicado, a gente sabe que muitas pessoas vão ler primeiro o resumo. E aí, se você já for direto assim, talvez não vai ver. Então, na hora que você for fazer a versão final, dá uma suavizada assim como você faz o seu texto como um todo. Aqui eu vou pular essas partes que ele sabe que vão mexer depois. Vi que tem sigla que está faltando na lista, mas depois isso é normal, não é a versão final. Eu acho que não cabe a gente trazer aqui para cá na hora que está lá. Chegando na sua introdução, de novo, leitura escrita fluida, fácil de fazer. Você fez uma introdução que eu sempre costumo falar que às vezes eu sinto falta
do autor na introdução. Aí até já participei de banca Thaís, falei, não, mas a gente aqui gosta mais de uma introdução teórica, mas você conseguiu uma coisa que eu tenho que destacar, que eu sempre falo, você fez uma introdução, ao meu ver, teórica fluida. Então, por mais que você não apareça diretamente aqui, dá para ver Elisângela no texto. Eu acho que eu gostei muito por causa disso, porque você usa bastante autor. Eu, Pablo, vaidade acadêmica, vamos dizer assim, gosto muito de ver o aluno na introdução, mas você conseguiu, acho que talvez pelas falas que você já viu minha, me deixar surpreso. Você apareceu mesmo não aparecendo, vamos assim dizer, sabe? Mas dá para ver que tem a pesquisadora Thaís aqui, mesmo, Thaís Elisângela, pesquisadora Elisângela aqui, mesmo usando bastante referencial teórico, que é uma coisa que eu particularmente não gosto muito, não. Mas aí eu acho que ficou muito legal. Na hora que é no seu problema de pesquisa, também vaidade acadêmica, eu sei que você trouxe do Paludo usa muito essa informação, mas eu não gosto muito dessas expressões que julgam muito. Tipo, a governança corporativa veio para auxiliar. Não, a governança corporativa é uma ferramenta, ela não veio só para isso. Né? Então, em alguns momentos no seu texto, pelos autores, você faz esse juízo. Então, eu acho que talvez dá para você suavizar isso aqui, porque já é uma coisa que já está implementada. Agora a gente fala da nova administração pública. Sei que é importante, é teórico, a gente tem que destacar isso, mas para mim ela não tem nada de novo mais. Ela já está sendo utilizada, mas a gente sabe que, teoricamente, ela é considerada como uma nova administração pública e a gente tem que colocar. Gostei muito da sua escolha, daqui a pouco eu vou chegar lá para poder colocar. Só que aí eu vou pedir licença a vocês, e vou te colocar à vontade se vocês quiserem respondendo, porque aí me gerou algumas coisas aqui dentro do seu objetivo, que aí, depois, ao ler o seu trabalho, eu voltei, confesso que eu nunca tinha visto, né, esse relatório, eu só ouvia falar, aquela bem coisa do caviar, tive curiosidade de receber seu trabalho de baixar. E aí, minha primeira pergunta que eu queria fazer para você é o seguinte: você, dentro dos seus objetivos, você fala que qual modelo de ações integradas, de boas práticas de governança corporativa de gestão de pessoas pode atender igual pessoas no âmbito da Universidade Federal de Sergipe. Aí, beleza. O seu problema de pesquisa, tranquilo, entendi ele. Na hora que chega nos seus objetivos, você deixa claro que o seu objetivo geral é propor um modelo de ações integradas. Perfeito. Entenda até que é o seu produto técnico. Né? Muito legal você colocar o seu produto técnico como seu objetivo específico. Eu acho muito legal isso. Da construção geral, desculpa. Geralmente a gente vê o contrário. Mas eu gostei. Mas aí a minha pergunta é: você chegou a fazer um levantamento de quais são as 10 antes de pensar nisso? Porque você não apresenta isso no seu texto. Posso responder agora? Por mim, perfeito. A gente fez um levantamento já, a gente pegou todos os relatórios e aí, assim, foi... Eu que preferi não colocar, porque como ele está falando já partindo para metodologia para análise, então a gente, né, eu conversei com a professora Thais e disse, vamos esperar para a gente colocar depois. Dizer quem são essas 10 universidades e para poder a gente começar essa comparação. Eu já identifiquei quem são elas. Tá, mas aí a UFES não está entre elas. Não. Tá. Eu estou te falando isso porque, por um acaso, eu fui comparar o da UFES com a minha. E eu vi que vocês estão melhor do que a gente. Eu falei, gente, será que ela não olhou isso? Imagina se ela está imaginando comparar com as 10 e a UFES está entre as 10. Então, não, esse que falta foi ainda isso. Não. A gente vai chegar lá. Depois disso, vai chegar lá, né? Vamos ver que vai melhorar. Porque isso aí responde a minha pergunta. E a gente, porque eu fiquei pensando somente isso. Porque na hora que você fala que você vai trabalhar somente com relatórios de 2021, pelo que eu entendi, é um relatório que, diferente aos atos de 2021, que foi publicado em 2022, correto? Então, aí na hora que você fala 2021, eu fiquei pensando, você vai comparar as ações de 2021 com as ações das outras 10 de 2021, tá certo? É isso mesmo? Isso. E aí me veio a seguinte questão. 2021, a gente ainda estava no período pandêmico. E esse relatório, eu achei que você talvez, aí possa estar enganado, você, Thaís, foram muito inteligente em não querer comparar ele com outros anos justamente por causa disso. Então, nós vamos comparar ele com ele, ou seja, 2021 da UFS com as outras,
para a gente poder puxar esses dados e aí criar um monofenso para frente. Por que eu estou te perguntando isso? Porque na hora que a gente vai trazer isso aqui, na hora que você vai falar quais são, que você vai identificar, eu abri o relatório da UFS. E eu fui, como falei, eu fui ver nele, e eu vi que o indicador do GES-Pessoas, ele tem poucos indicadores, na verdade, né? Não são tantos assim. Porque eu confesso que eu fiquei com medo de serem muitos. Então, por isso que eu fui lá para poder olhar, até para poder ver. E eu acho que a escolha pela análise de conteúdo que vocês fizeram é ser mais do que suficiente. Eu fiquei até pensando na hora que se detalha, passo a passo, como que vai ser feito aqui. Então, a minha preocupação maior era justamente isso, era verificar se esse modelo eles seriam trabalhados. E aí a minha pergunta agora, complementando também, que é quase que é tudo isso que eu ia te perguntar, depois é quase que só elogio mesmo. Você vai usar uma plataforma da própria UFS. Essa plataforma, ela teve durante o 21 todas essas ações de capacitações e você fala da diferença de docente e de técnico. A gente sabe que há uma diferença clara entre até nas progressões. O técnico acaba se capacitando mais porque ele precisa da progressão de um ano e meio, e ela é muito valorizada para o técnico, que é praticamente uma das únicas formas que ele tem de capacitar. Já o docente, a gente sabe que tem outras pontuações que levam à progressão do mesmo jeito. Como que você pensou em fazer esse recorte? Eu não vi isso também claro no seu trabalho. Porque o indicador, eu vi que ele é único, ele mescla os dois. Ele fala do servidor. Concorda comigo? É isso mesmo, Pablo. O indicador é o servidor dentro da universidade, né? Então, porque eu fiquei pensando como talvez você vai trabalhar isso na hora de propor essas ações contínuas. Entendeu a minha preocupação só nisso? Como você vai fazer? Você vai propor ações de melhorias. Mas melhorias aonde? Uma vez que analisa o servidor como um todo. Eu fiquei pensando como que vai ser feito isso. Eu acho que isso é um dos grandes dilemas até do trabalho de vocês, vai ser muito legal ser respondido. Porque eu vejo que aqui em São João, a gente tem alguns cursos de capacitação, eu arrisco dizer que se 5% dos docentes participarem, é muito. Eles se preocupam mais em publicar, em qualificar, que a progressão nossa, por mais que seja ensino, pesquisa e extensão, eles não têm uma capacitação para essa forma. Já os técnicos, quando a gente abre curso aqui, eles vêm correndo, porque sabe que é uma das poucas formas que ele tem. Então eu fiquei pensando que talvez era bom você destacar isso, e eu não sei se nessa plataforma sua que vocês têm aí, individual, vale a pena lá depois, na hora que você for falar da UFS, você falar sobre quantos cursos foram oferecidos para docente, para técnico, desmembrar isso um pouquinho, até para poder ver quais são os indicadores. Não é para criar uma briga entre os segmentos, porque para mim são todos servidores e o indicador prova isso. Mas a minha preocupação só é se, português claro, né? Eu sei que está sendo gravado, mas talvez é um indicador que quem carrega nas costas é o técnico. Porque o técnico se capacita muito mais do que o docente nesse aspecto. Então eu fiquei pensando se isso talvez não iria comprometer muito os seus dados como um todo. E isso até também vai, já puxando lá no final, na hora que você fala da UFS. Eu também, você até fez um comentário que eu acho que ele é importante só para justificar, mas talvez no seu trabalho, que é sobre o teu concurso. Você deixa claro que nós estamos analisando 2021. Então, acho que todos os seus dados para isso é 2021. Você pode justificar a importância de ter novos docentes, novos técnicos, mas eu confesso que eu não sei se tem necessidade de você trazer. Assim como também quando você apresenta os dados lá, eu não entendi por que você apresentou os dados de 2022, sendo que nosso objeto de análise é tudo 2021. Teve algum motivo você fazer isso? Não entendi, professor. Cortou aqui. Quando todo o nosso trabalho, pelo que eu estou vendo, a gente vai fazer uma pesquisa no ano de 2021, correto? E aí, na hora que você apresenta os dados da UFS, você fala que no ano de 2022, você trouxe dados de 22, sendo que o nosso objeto de análise é 21. A minha pergunta é se tem alguma relação para você fazer isso e não apresentar, por exemplo, os dados de 2021, que é o ano nosso que nós vamos comparar entre todas as instituições. Por quê? Qual que é o meu receio também? Na hora que você já identificou as 10, não conheço, isso aí é tudo vocês. Vamos imaginar que a melhor qualificada seja uma universidade muito pequena. A gente tem universidades novas que talvez tenham como apresentar indicadores muito melhores até pelo quantitativo.
Entendeu, Thaís, minha preocupação? Se isso não vai viciar também. Então, será que em vez de pegar as 10 melhores, não seria melhor pegar as 10 mais parecidas com a UFES, por exemplo, em número de pessoas? Ou pegar as 10 mais pontuadas dentre as que tem mais? Porque só o meu receio é se o quantitativo não influenciar. Porque você deixou claro, ela é a maior empresa pública do Estado. Então, ela tem muito servidor. E aí, esse indicador, será que talvez não é comprometido? Eu digo porque aqui, no FSJ, ao fazer a análise desse índice, eu percebi que nós somos comprometidos por causa disso. E aqui nós somos diferentes. Nossos técnicos são muito antigos, porque a gente veio da federalização. Então, o pessoal já chegou quase que no topo da carreira. Então, eles não se capacitam mais por causa disso. Então, eu fiquei pensando como seria essa análise sua, porque eu acho muito interessante a ideia que você trouxe de comparar com as 10. Eu só fiquei preocupado se as 10 não vão apresentar essa distorção de dados que você pode estar julgando lá depois. Tá? Mas isso aí você vai pensar. Com a Thaís, eu tenho certeza que vocês vão tirar. Deixa eu fazer um comentário em relação a isso, porque foi algo que a gente discutiu bastante, com certeza a gente vai discutir mais. Quando a gente olha para o ranking, né, do índice de governança do TCU, e a gente olha para as 10, a gente tem universidades diferentes umas das outras. Pelo menos na análise superficial que a gente fez, a gente não vê uma relação de igualdade entre as universidades, em termos de tamanho, ou em termos de tempo de existência e outros fatores, tá? Então, a ideia de pegar as 10 é para analisar as ações voltadas para a gestão de pessoas que essas 10 têm, né? Porque isso aí sim vai ser o direcionador do produto que a Elisângela vai fazer, né? De quais são as ações que já existem na UFES ou que a gente pode otimizar. Porque no final das contas, esse produto vai servir para a gente, como universidade, para que a gente direcione melhor as nossas ações, para que nós nos saiamos melhor no próximo, na próxima auditoria que tivermos, né? Então, quando a Elisângela falou, a gente não está entre as 10, mas a gente tem a expectativa de ficar entre as 10, né? Então, olhar um pouquinho para fora, mesmo a gente já fazendo muita coisa aqui, olhar um pouquinho para fora, conhecer melhores práticas de gestão de pessoas, saber por que eles estão fazendo isso. E eu conheço bem o questionário, professor. E o questionário você vai colocando o que tem e você vai relacionando, colocando as provas, né, do que você tem. Então, coloca um link, coloca um documento, etc. E a ideia é se aprofundar nas respostas dessas 10 mais, né, para que a gente consiga fazer esse direcionamento. Agora, pode realmente acontecer de quando chegarmos nessa etapa de análise, a gente identificar algum viés, né, dentro da análise, e aí a gente vai sentar de novo, né, Elisângela, para rever algum desses fatores aí que podem impactar uma resposta, né, um achado enviesado aí dessa pesquisa, tá? Mas acho que é muito importante, professor Pablo, você trazer isso para deixar a gente bem atenta, tá, Eli? Então, deixar isso aí marcadinho, porque se tiver qualquer problema, a gente muda o plano ou justifica isso da forma correta no trabalho. Perfeito. Eu acho que é justamente isso. Na verdade, eu não aconselho vocês a mudarem o plano, não. É justificar. Porque o plano de vocês, eu acho que ele está bem certinho, entendeu? Eu acho que só se encontrar isso, e vocês fazem uma justificativa, na verdade, bota uma explicação. Eu nem digo uma justificativa, né? É só uma explicação do porquê desses dados terem sido colocados. Entrando aqui dentro da sua justificativa, eu acho que ela é mais que plausível. Aí eu só volto a falar, eu acho que, na minha opinião, caberia você trazer aqui um pouquinho da justificativa de ser na UFES, por ser uma empregadora de novo, só justificar mais ainda por quê, porque você justifica muito bem, né, o porquê do estudo. Mas na sua justificativa, perante o que você falou, eu acho que você pode também justificar o porquê de ser feito dentro da UFES. Porque você coloca a importância de se colocar o plano, habilidades, servidores, mas eu acho que, para mim, que sou de fora, para os leitores, saber que a maior empresa vai justificar mais ainda e trazer mais relevância para o seu trabalho. Gostei desse quadro que você elaborou, onde você deixa bem claro o seu processamento metodológico e tudo mais. Eu, particularmente, também da idade acadêmica, não gosto muito de terminar a sessão com figura, com imagem. Eu traria um textozinho aqui embaixo, para poder fazer meio que um elo de ligação. Isso aí é a vaidade acadêmica nossa de sempre. Esse é o referencial teórico, né? Eu fico imaginando o que a Thaís faz com vocês
para conseguir que vocês apresentem um referencial teórico tão enxuto e muito bom. Vocês não enrolam, como a gente diz aqui, vocês não enchem linguiça. Vocês vão direto ao que precisa, de uma forma clara, atual. Ele vem desembolando, ele tem uma constância. Então, eu ainda preciso que a Thaís revele esse segredo para a gente, que todas as bancas que eu participo dela, ela faz isso. Então, é chover no molhado falar aqui, né? Você vem do maior para o menor, você vai lá do Matias Pereira até os autores mais novos. Gostei muito da hora que você faz. Quando você fala de um breve histórico da gestão de pessoas, eu gostei porque realmente é um breve. Geralmente a gente vê um breve histórico da gestão de pessoas, é aquela coisa que, nossa, você cansa de ler. Então, você realmente entendeu e mostrou para a gente o que é o sentido de breve. Eu achei muito legal você fazer isso. Também cabe algumas revisãozinhas aqui, que a gente tem visto até nessas mudanças de BNT, né? No final, se é tudo maiúsculo ou minúsculo, padroniza. Minha sugestão para vocês é essa, não sei o que vocês estão usando aí, né? Mas aí em alguns lugares você usa os autores maiúsculo, em outros você usa minúsculo. Então depois dá uma olhadinha para poder colocar. Mas fantástico aqui, eu acho que você coloca bem. Quando você vem falar dos modelos de FAC, que eu, como contador, na minha primeira graduação, tenho que deixar claro que é o que eu gosto mais, né? Por que será? Então, também achei que você foi muito feliz, porque você conseguiu deixar claro para ele quais são as principais informações. E, na minha opinião, é um indicador que ele é chatinho, né? Um modelo que ele é meio complexo. Você deixa ele tranquilo, simples. Eu acho que vai ficar muito fácil na hora de você trazer eles aqui, poder colocar. Na hora que você vem nas recomendações aqui nesse quadro, né, volto a falar que assim que for publicado, roubarei para mim, tá? Usarei nas minhas aulas esse quadro, porque você resume ele muito bem de como que ele é feito, o que precisa, e principalmente a descrição, né? Você coloca aqui qual é a dimensão e qual é a descrição dela de uma forma tranquila, que a gente consegue entender muito bem aqui como feito o seu trabalho. E o que eu acho legal nesse indicador é que, por mais que ele seja um indicador americano, a gente vê que você conseguiu abrasileirá-lo, trazer informações mais para a nossa realidade. Eu achei que ficou muito legal você trazer isso aqui. Alinhamento estratégico, volto a falar, você vem falando muito. Uma coisa que eu gostei também é que você, na minha opinião, não deixou de mensurar, mas foi sucinto ao falar do BSC. Eu acho que ele é importante, mas não é mais aquilo que já foi. O pessoal já falava BSC, BSC. Eu acho que não. Você não deixou de relatar a importância dele aqui, mas você também foi sucinto ao colocar. Depois, se nos seus resultados você achar necessidade, não vejo problema nenhum de você vir e colocar aqui como uma informação maior. Gestão, na hora que você fala também da gestão da cultura voltada para resultados, também achei muito interessante que, na verdade, a gente sabe que é o que tem acontecido muito, e, infelizmente, no setor público, algumas pessoas confundem isso. A gente ainda tem a mania de achar que isso é um trabalho, né? Então, eu acho legal você trazer isso aqui como um todo. Então, no seu referencial teórico, eu confesso que eu não tenho o que falar. Chegamos no seu procedimento metodológico, a mesma coisa. Como eu te falei, só senti falta aqui, realmente, de saber se você tinha feito as 10. Que aí o meu receio era você não ter feito e depois ter que mudar o seu procedimento. Mas eu acho que ele está certíssimo. Na hora que você vai falar da utilização do Atlas TI e do R, eu achei que foi muito interessante que você deixou claro que você vai utilizar de acordo com a escala líquida, ou seja, você já deixou claro qual que vai ser a utilização, que geralmente sempre já era uma dúvida, né, de qual que vai ser utilizado. Você já coloca aqui, né? Não sei, a Thaís falou que conhece bem o questionário. Só me gerou preocupação se não são muitas questões, né? 10, se você vai tabular 11 instituições, né? Então, se não forem tantas assim, tranquilo, para não criar um verdadeiro monstro, vamos assim dizer. E na hora que você for fazer essa análise de conteúdo aqui, eu acho que você vai ter muita ferramenta que você vai poder realmente trabalhar dentro do que você se propõe, que é criar o movimento e trazer isso aqui mais fácil. É importante destacar também que a utilização desses softwares, não sei como está aí, Thaís, mas porque não são softwares gratuitos, né? Vocês têm a licença deles? Felipe, vou deixar para você responder isso aí. Então, o R a gente tem aqui, né? Assim,
Tem colegas que usam e estão me ajudando. E a gente vai nessa parte do R, como eu falo, a gente vai fazer a escala. Então, nesse momento, a gente não faz um monstro, porque essa questão para a gente fazer a escala, elas são poucas, assim. São bem as questões iniciais do lado do questionário, né, aplicado para as instituições. E aí, o Atlas TI, a gente tem que comprar mesmo a licença e trabalhar. Mas é isso, é para um bem maior. Então, nesse momento, a gente tem que fazer o esforço. Não, eu estou te contando isso, gente, porque não foi comigo, mas teve um conhecido meu que ele teve um artigo reprovado numa revista que fizeram essa pergunta para ele, você acredita? Inclusive mandaram ele colocar dentro do software, colocar aquele R de marca registrada dentro da escrita para poder justificar mesmo o trabalho. A gente sabe, ainda mais nas instituições públicas, cada vez mais complicado. Para a gente conseguir uma licença aqui, a gente quase que morre. Eu, por exemplo, tenho as minhas particulares que eu acabo tendo que utilizar. No mais, Lisange, seu trabalho para mim está muito alinhado, tá? Você tem um cronograma que eu acho que você está tranquilo, né? Pelo que você apresenta aqui, acho que facilmente você vai cumprir. Você escreve muito bem, uma capacidade de síntese muito legal. Na minha opinião, um procedimento metodológico condizente com o que você pretende apresentar, uma justificativa altamente aplicável ao seu trabalho. Eu só espero ser convidado para a defesa e parabenizar você e a Thaís. E deixar claro aqui que está sendo gravado, ainda espero a mágica da Thaís, que ela ainda vai me ensinar como fazer isso com os meninos no referencial teórico. Ainda vou cobrar de vocês. Parabéns. Muito obrigada, professor Pablo. Depois eu vou te ensinar um truque, viu, professor? Porque, gente, objetivo tem que querer a objetividade dos alunos. Aí é um problema também, mas é algo bom, onde a gente vai tentando equilibrar. Professor, muito obrigada pelas contribuições, sempre muito certeiro, sempre muito enriquecedor, proporcionando aí grandes melhorias no nosso trabalho. Obrigada mesmo, tá? Professor Marcos, está com a palavra. Bom, boa noite para todo mundo. Professora Rosângela, professora Thaís, Elisângela, professor Pablo. Também é uma satisfação grande estar aqui com vocês, né? Participando desse momento, né, Elisângela? Chegou a hora, né? Chegou a sua hora e a gente conhece um pouco a Elisângela aqui do nosso ambiente de trabalho, sabe, né, o quanto da dedicação dela no trabalho, né, no executivo. Então, assim, é muito bom fazer parte desse momento da Elisângela, dessa banca, né, de qualificação aí do trabalho dela, né? E nem parece aquela Elisângela, em alguns momentos a gente teve algum contato sobre o trabalho aí, nem parece aquela pessoa tão estressada e preocupada, porque apresentou muito bem mesmo, né? Muitas das coisas que o professor Pablo falou aí, eu concordo plenamente, né? E várias, né, das questões que ele colocou, eu vou só passar por cima, só para reforçar, né? Mas o professor Paulo já foi muito bem, né? Orientou muito bem, né, sobre as questões aí do trabalho, tá? Mas eu já quero, né, parabenizar a orientadora e a própria Elisângela, porque realmente é um trabalho bastante conciso, né? Apesar desse tema ser extremamente importante mesmo assim, eu acho que é uma escolha muito interessante e muito plausível para um programa de pós-graduação em administração pública, né? Então, parabenizo vocês aí pela escolha do tema e pelo trabalho desenvolvido, né? Já concordando com o professor Pablo, é um trabalho bem, uns tópicos muito bem definidos, né? Muito bem colocados, e eu acho que o desenvolvimento desse trabalho vai trazer muita coisa boa, né, para a universidade, e a professora Thaís não é boba, né, vai se aproveitar muito bem disso para fazer, né, as melhorias aí necessárias. Então, também a Elisângela tem uma responsabilidade grande, né, do resultado desse trabalho, porque, como eu disse, é uma temática que eu gostei muito, né, o próprio, né, o título, né, do trabalho, assim, é simples, mas deixa muito claro qual é o objetivo, né? Muito claro qual é o objetivo e qual é o produto técnico, né? E qual é o produto técnico. Então,
também vou tentar aqui apresentar algumas melhorias, né? Algumas coisas a gente pode falar como uma crítica, mas vocês sabem, né? Todos sabem, todos os alunos sabem que isso faz parte, né, do processo de melhoria e do processo de responsabilidade, né, de elaborar um trabalho acadêmico, né? Ainda mais num programa de mestrado como esse, né? Tão bem qualificado e reconhecido aí no Brasil todo, né? Então, dito isso, né, essa questão, eu já falei, né, aqui do produto técnico, tá? E aí, no resumo, tá, o resumo, claro, é um projeto de qualificação, não é um trabalho pronto ainda, então, evidentemente, não tem como se colocar todo o condensado do trabalho final, isso é evidente, tá? Mas uma coisa que me chamou a atenção no resumo e ao longo do texto, e aí a gente pode começar a discutir sobre isso, é que você fala de atender, né, ao que é requisitado pelo Tribunal de Contas a partir do seu índice de governança de pessoas, né? Quer dizer, o trabalho se coloca, se prontifica a trazer isso para atender ao IGOV pessoas. Eu acho que o trabalho é muito mais importante do que o atendimento a um critério estabelecido por um órgão de controle. Na verdade, vocês aí tem uma pergunta, né? A questão-chave está lá na página 9. Eu fiz algumas anotações, que é justamente, né, identificar, né, estratégias para a melhoria desse indicador. Então, talvez assim, uma mudança de redação melhore esse entendimento desse objetivo, porque é muito pouco dizer que é para atender a demanda do TCU, né, a demanda do índice de governança de pessoas, porque a gente sabe, a gente conhece também do relatório, né, existem alguns questionamentos que não é uma coisa tão objetiva, não, fiz, não fiz, não, muito pelo contrário. Então, é para aperfeiçoar o processo de gestão de pessoas e que, evidentemente, vai melhorar o índice de governança, né, que o TCU faz o levantamento, tá? Uma outra coisa que eu fiquei um pouco preocupado, né, é que, até já tinha comentado com os colegas aqui, né, os colegas da Elisângela também, é que já existe um novo índice de governança sendo levantado pelo Tribunal de Contas, né, que, na verdade, a partir de março vem esse novo questionário, né, e eles fizeram alguma alteração, né, inclusive mudou um pouco o nome do índice, né, que o índice agora vai se voltar, né, à governança ambiental e social. Então, claro, você não tem como fazer uma comparação, né, um comparativo dos índices, se não tem os resultados ainda. Mas talvez, né, você possa trazer assim, esse histórico, pelo menos descritivo, de como que o TCU iniciou esse levantamento, que é desde lá 2014, depois teve 2017, eu acho que 2018, 2021, né, e agora 2024. Tá? E aí eu concordo com o professor Pablo, né, claro, se a gente tivesse mais tempo, talvez, né, poderia-se fazer um levantamento dessas informações. Agora, é um conjunto grandioso de informações desse histórico que vem se seguindo aí no Tribunal de Contas. Mas a história mesmo de como esse índice surgiu, eu acho que é bastante interessante que seja colocado, né? Inclusive, no trabalho, eu senti falta disso. Você podia falar mais, né, sobre esse relatório de governança do TCU, né? Você fala aí dos modelos, né, americanos que compõem, claro, né, o índice do TCU, mas eu senti falta, assim, principalmente assim, um leitor que não está acostumado, não conhece esse trabalho do Tribunal de Contas, né, vai ficar um pouco, vai faltar isso, né, essa informação. O que é o índice de governança do Tribunal de Contas, né? Envolve outros aspectos que não só a governança de pessoa, né? Como é que ele é formado? Claro, isso vai ser um resultado, inclusive, do estudo que você vai fazer mais aprofundado, né, do relatório, né, dos relatórios aí que você vai analisar, tá? Então, esse é um primeiro comentário que eu faço e sugestão, né, de falar mais sobre o índice de governança do Tribunal de Contas e aquele histórico de como ele foi construído. Até porque, né, você sabe que são acordos de ministros do Tribunal de Contas, então é uma coisa de Estado. Uma coisa de Estado, não é uma coisa momentânea. Então, é bem interessante fazer
essa referência aí, tá? Outra coisa, claro, veja, aí a parte de metodologia, né, evidentemente, né, não é um trabalho finalizado, e você, a professora Thaís, já deve ter observado alguns probleminhas de redação, claro que vão ser revistos, né, inclusive de citação das referências, tá? Depois eu vou passar aqui ao longo do texto, eu deixei marcado, posso passar para vocês, mas existe alguma necessidade de uma melhoria, né, breve na redação e de algumas citações nas referências, tá? Bom, na introdução também eu vi que você vai falando em tópicos, né, no problema da pesquisa, do objetivo geral, certo? Da justificativa, e aí também só uma questão de organização. Na introdução, você pode pegar aquela parte que fala que o trabalho vai apresentar tantos capítulos, né? Você pode trazer para antes do item 1.1, talvez, né? Talvez, mas é uma questão de redação só para ter um entendimento melhor, porque isso aí ficou lá na justificativa e aí ficou um pouco fora de contexto. Você estava justificando a importância do seu trabalho e depois colocou no meio dessa justificativa essa apresentação dos capítulos, tá? Então, é só uma questão de organização aí do trabalho, tá? Eu gostei, Elisângela, na sua apresentação, né, e você explicou bem, e você deve também apresentar isso no seu trabalho, que quem faz esse direcionamento da gestão, né, pública, da governança pública, melhor dizendo, e governança de pessoas é o TCU. Então, isso é interessante, né? Quem conduz esse processo de governança no país e nas instituições públicas é o Tribunal de Contas. Então, repito, né, a importância de você falar mais sobre o Tribunal de Contas é fundamental, dada a importância dele como condutor, né, da governança do Estado. Certo? É óbvio que com a bibliografia que você tem, que a professora Thaís apresentou e você tem pesquisado também, você vai melhorar essa discussão, né, fazer um pouco mais de crítica mesmo sobre esses modelos de governança, tá? É claro que pode-se chegar a uma concordância, mas é interessante fazer alguma crítica, né, aos modelos apresentados e o próprio TCU, se é que existe essa crítica. Tá? Mas eu digo isso um pouco pelo fato de que você coloca alguns adjetivos também, que não é muito legal, né? Adjetiva algumas questões, né? A gestão de pessoas voltado a qualificação de pessoal traz isso e aquilo, né? Essa adjetivação não é tão adequado, né, para um trabalho como esse. Você já está afirmando algumas coisas sem apresentar aquela crítica ou aquela integração entre os autores que trabalham esse tema, tá? Então, certamente você vai aprofundar essa leitura, né, da bibliografia, que é muito boa mesmo, né, muito bem escolhida, e fazer, né, essas observações aí, tá? Gostei também do objetivo geral, certo? Gostei mesmo do objetivo geral. E no objetivo específico, principalmente o primeiro deles, volto a falar daquilo que eu estava dizendo, né? Você botou identificar quais ações integradas de governança de gestão de pessoas da UFES que atendem, né, ao IGOV Pessoas. Isso aqui pode ser melhorado, porque o seu trabalho é muito maior do que isso. Você não vai identificar quais são as ações que atendem o IGOV, quais ações necessárias para o aperfeiçoamento, talvez, né, seja essa redação, quais ações necessárias para o aperfeiçoamento da governança de pessoa do tribunal, que é apresentado aí pelo tribunal. Eu até posso, assim, abrir essa discussão, não sei se vocês concordam comigo ou não, eu queria entender um pouquinho mais o que vocês pensaram quando colocaram esse objetivo específico. Então, a gente pensou aqui, a gente ia identificar através, lá como eu coloquei na plataforma, né, na Capacite-se, o que a instituição já faz
né, que esteja dentro do que o TCU está pedindo, né, dentro lá do questionário. Pronto. Então, aí você eu já ia fazer a pergunta em cima disso que você respondeu. Assim, por que vai buscar essas informações? Assim, o Capacite é suficiente para você identificar essas ações integradas de governança? Particularmente, eu fiquei pensando o seguinte, né, e até uma sugestão que eu coloco. Na verdade, você tem que se debruçar sobre alguns documentos institucionais que vão responder melhor essa questão de governança das pessoas, como, né, o próprio PDI, né, o planejamento estratégico da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, né, as auditorias, né, os relatórios de auditoria, certo? Assim, eu visualizo isso, quando a gente fala de governança, é todo esse conjunto, né, de instrumentos que você tem que se debruçar, né, para aí sim identificar quais ações necessárias ou já implantadas para a governança de pessoas, tá? Assim, o meu entendimento é esse. Não sei se a professora Thaís concorda, né, se vocês concordam, mas eu acho que é muito limitado buscar somente no capacete. Eu marquei lá, toda vez que você falou de capacete, eu fiquei sem entender. A governança de pessoas, a gestão de pessoas é uma coisa, a governança de pessoas é outra. A governança de pessoas não está só relacionado, né, às capacitações, né? Vocês concordam? Acho que é por isso que eu fiquei com essa dúvida, né, sobre essa questão. Não, você está certo, Marco. Não é só questão de capacitação, não. Tem várias outras questões aí que serão consideradas. Tá. É mais opinião para poder, né, a gente melhorar. O referencial teórico, né, como eu já estava falando, você fala de governança na administração pública, e aí você começa num histórico de que Fernando Henrique, né, começa a se implementar a governança da administração pública de uma forma mais efetiva, e aí eu venho lembrando de algumas portarias, alguns instrumentos legais que foram instituídos também na década de 2010, né, meados de 2010, tá? E talvez, assim, buscar essas informações para dar uma melhorada nessa referência de como que se instituiu a governança na administração pública, né? Tá? Bom, aí você coloca tópicos que, às vezes, o professor Pablo também comentou, da nova gestão pública, né? Será que é necessário essa discussão de nova gestão pública nesse trabalho em específico? Tá? É só um questionamento para vocês pensarem. Porque, por exemplo, eu acho que você começa a falar aqui sobre a questão, deixa eu ver o termo aqui, sobre a questão da gestão do conhecimento. Eu acho que esse é um tema bastante importante, recente, tá? Então talvez pudesse se gastar, né, mais energia, né, sobre essa temática. Se vocês acharem adequado também, porque quando você falou isso, eu também achei extremamente interessante. Você falou de gestão de conhecimento, que é um elemento que hoje é fundamental para você ter uma melhoria da governança de pessoas. Eu digo, olha, isso é inovador para mim. Isso é uma temática que talvez, né, vá para um outro nível de discussão, no doutorado e tal, que você possa desenvolver aí isso mais adiante. Tá? Então, eu gostei muito dessa temática e foi bem colocado, né? Então, talvez possa ser trabalhado aí melhor, tá? Também foi comentado aqui, né, a questão do Balance Scorecard. Né? Vocês estão me ouvindo? Voltou agora. Conseguem me ouvir? Agora sim, Thaís. Espera aí, rapidinho, que deu uma bugada aqui, viu? Ai. Pronto. Desculpa, deu uma bugada aqui. Caramba. Eu não sei se Marcos fez alguma pergunta ou se você concluiu, Marcos. Eu não ouvi o final. Desculpa, que bugou mesmo aqui, tá?
Não, eu estava falando de governo, de gestão do conhecimento, né? Uma temática que é bem interessante se você fazer essa relação com gestão de pessoas. Estava comentando sobre isso. Sim. E depois eu coloquei que uma pergunta é como é que vai se utilizar o Balance Scorecard, né, na pesquisa. Isso vai ser utilizado ou é só uma referência a esse instrumento de gestão? É porque dentro do instrumento do TCU, Elisângela, desculpa, responda. Estou me metendo, responda. Não, mas é porque lá como eles falam, né, sobre os modelos teóricos, e aí lá dentro do alinhamento estratégico que se cita no TCU, aí eles trazem um pouco falando sobre o Balance Scorecard. Então a gente trouxe só para dar uma contextualizada mesmo. Isso. Beleza. Ok? Ok. Eu estou aqui já agora no texto em si, certo? Porque eu já falei, o que eu estava sentindo falta foi isso, né? Nesse procedimento de análise, né? Por exemplo, olhar o PDI, o planejamento estratégico, até a gestão de risco, certo? Aí puxando um pouco a sardinha para o meu lado, né? Você tem informações importantes, né? Por exemplo, a questão a gente já percebeu, por exemplo, na gestão de riscos, a questão de você trazer a questão de talentos, né? Manter os talentos na universidade, né? Quais são os elementos, os fatores de risco que fazem com que os nossos talentos saiam da universidade, o que pode ser feito. Então, tudo isso faz parte da governança, né? Tudo isso faz parte da governança, tá? Enfim, eu gostei muito da consideração do professor Pablo também, no que diz respeito à gestão de pessoa. Tem que ficar mais claro, vai ser sobre pessoal técnico, ou professores, ou todos, né? Então, isso é algo importante a ser desenvolvido, né, no seu trabalho. Claro, novamente, isso é um trabalho de qualificação, o trabalho não está pronto, tá? Então, as considerações que a gente faz é nesse sentido, de tentar contribuir com a melhoria, certo? Bom, eu deixei algumas marcações aqui, eu posso passar para a Elisângela, né? Para ela fazer algumas correções, tá? Mas, de modo geral, é isso. Então, por exemplo, você no item 2.4 fala de transparência, integridade e responsabilidade, certo? Isso com base aí nos modelos IFAC e HCAF, né? Mas depois, né, você faz uma citação, né, que a melhoria dos serviços públicos são prestados à sociedade através da integridade, transparência e eficiência. Então, essas categorias de análise você tem que tomar cuidado para definir bem quais são as categorias de análise que você vai desenvolver, né? Porque, assim, transparência, integridade e responsabilidade é bem o modelo americano. Então, a gente está mais acostumado a falar de integridade, transparência e eficiência, né? A eficiência é um tópico interessante e importante a ser desenvolvido aí, certo? Bom. E aí, como eu disse, você descreve muito bem, né, esse modelo americano, tá? Você faz uma boa apresentação disso. Falta aqui, né, falar um pouco mais do Tribunal de Contas, que certamente vai fazer parte do trabalho, né, de como é que está estruturado, né, o referencial teórico de governança apresentado pelo Tribunal de Contas. Claro, ele se baseia nesses modelos, mas é importante colocar essa visão, né, de Estado que está lá consolidado no modelo do Tribunal de Contas, tá? Enfim, eu acho que é isso. Tá? No referencial teórico, tem que se fazer uma arrumação, mas repito, são boas referências bibliográficas que você trouxe aqui, tá? Você trouxe aqui. Às vezes, Elisângela, você faz a menção às referências bibliográficas, e aí eu fico me perguntando, porque você bota lá TCU, vírgula, e outros autores. Você pegou do TCU, você pegou dos outros autores, né? Porque, assim, às vezes parece que
é alguma referência dentro da referência. Então, é só um cuidado para fazer esse ajuste aí, né, ao longo do seu trabalho. Você conhece bem, eu acho que em várias bancas que você passa, que a gente também faz essas considerações meio chatinhas, mas que no trabalho final ele tem que ficar bem ajustado para que a gente apresente o melhor, né, conteúdo, né, teórico e técnico, né, que é compatível aqui com a qualificação de vocês, né? Então, eu acho que é isso, tá? Não sei se eu falei pouco, ou se eu falei muito, não sei se me pareceu um pouco crítico demais ou não, mas eu acho que é sempre no intuito de melhorar e fazer parte desse momento de uma pessoa aí tão boa que eu conheci há pouco tempo, mas a gente sabe da bondade da Elisângela e do trabalho que ela realiza. Então, ela é merecedora também desse momento que ela está chegando agora, tá? Parabéns e vamos aí às próximas etapas. Muito obrigada, professor Marcos, sempre também muito pontual, ajudando muito a gente, fazendo a gente pensar, né, Elisa? Acho que é bem isso. Obrigada mesmo por todas as contribuições. Elisângela, você quer fazer algum comentário antes que a gente saia para deliberar sobre o resultado? Nada? Eu acho que todos os comentários foram bem pertinentes, são coisas que a gente... Tinham coisas que eu pensei, eu disse, eu acho que eles vão me perguntar sobre isso, e acabou perguntando realmente, mas, assim, tudo que foi colocado aqui, eu acredito que é somente para enriquecer mais o trabalho, deixar mais redondinho, deixar mais robusto mesmo, e que no final deu um resultado bacana e realmente aplicável. Que esse é o intuito, né? Ok, bom, professor Marcos, professor Pablo, acabei de enviar para vocês um link para a gente entrar em uma outra sala, a gente conversar um pouquinho. Voltaremos já, tá bom? Fala com seus colegas aí que a sala estava cheíssima até agora há pouco, né? Todo mundo querendo ver a sua apresentação, achei isso muito legal, mostra só o quanto você é querida por todo mundo, né? Mas aguente aí a ansiedade, já a gente volta, tá bom? Vamos lá, meninas.